Quem te acredita? Você acha que o ser Deus, nós aqui, né, resolvemos chamar de Deus, que para mim é uma força maior que rege isso tudo. O nosso planetinha aqui, todo o universo é uma coisa muito vasta. Enfim, eu Você tenho... até declarou que viu o disco voador, né? Que é uma coisa um polêmica. monte de vezes. Como foi isso, Fábio? Conta pra gente. Velho, foi muito marcante, foi no Rio de Janeiro, eu morava lá ainda. Começo de 80, 79, 80. Morava no Recreio dos Bandeirantes, era só mato ainda, né? Porque não tinha muita residência, muito nada. Eu estava indo de madrugada, acabou a gravação da novela, eram umas 3 da manhã. Eu estava indo para casa e baixaram 2 naves, assim, mas bem próxima do carro. Você sentia tipo uma pressão, assim, e olhar pelo... Você chegou a ver, literalmente ver? Vi. Já e vi você consegue seres, descrever o que era? Como era? Eu acho que essa coisa... as pessoas fantasiam um pouco também, acham que é uma coisa do outro mundo. Eu acho que todo mundo acha que é aquela coisa redonda, um disco, é que nem automóvel. Tem automóvel de tudo que é formato, de tudo que é tamanho, de tudo que é cor. Mas esse também, você viu como é que é? Esses eram tipo 3 charutinhos, assim, ó, as 2 naves. Sabe, como se fossem 3 canos de escapamento, assim, Sei. com o corpo maior na frente. Mas já vi um monte de coisa. Eu acho que tem outros lugares com seres também mais evoluídos ou menos evoluídos. Mas caramba, todos nós fazemos parte da mesma... Você acredita que existe vida em outros planetas? Mas acredito não, com certeza absoluta. Mas nesses contatos que você teve, né? Você chegou a falar, tocar, alguma coisa assim? Não, é muito engraçado. Porque você não precisa falar. É meio telepático, é como se você pensasse um lance com relação àquilo que você está vendo e viesse uma resposta na sua cabeça imediatamente. E como é que foi que tipo de informação vocês trocaram? O que eu sinto muito verdadeiramente assim, e muito claro, que eles estão aqui para ajudar. Você acha que eles vamos considerar que são 10 planetinhas aqui, vai, e a Terra esse dedinho aqui. Pô, tudo bem que você tem os outros 9, mas você está afim de perder esse dedo aqui, não vai fazer falta para você? É uma coisa meio de eles cuidarem também da gente. É como se a gente fosse... Porque a gente faz parte de uma engrenagem muito maior do que a gente... Eles cuidam da nossa galáxia. Isso. Você acha que eles querem passar uma mensagem pra gente? Porque a gente está destruindo. Você gostaria de ser abduzido? Gostaria. Com a minha permissão, óbvio. Bom, eles não fariam sem a permissão da gente. Então a mensagem deles é isso, que a gente preste atenção que a gente está destruindo a nossa casa. A gente viu o quê? É o ar para respirar, a água para beber, o fogo para fazer comida, a gente poluiu tudo. Sim. A gente está destruindo, é guerra, E eles não são muito a favor disso, né? Também, né, os filmes mostram, né? Os filmes sempre mostram que os alienígenas vêm para destruir. Não, eles colocam de uma forma... perguntar uma coisa? Até meio proposital, para tipo assim, entendeu? Independence Day, né? Pra gente não ter conhecimento e não ter, porque não interessam para alguns. Como é que foi a primeira vez que você contou isso para alguém? Como é que as pessoas reagiram? Fala assim, poxa, eu tô indo para casa às 3 horas da manhã, não é tempo, se aproximou do meu maluco. Por isso que, aos poucos, durante esses anos todos, quando dá, então uma situação que eu acho que dá para tocar no assunto, eu toco, mas se não... Você se reserva. Eu vou fazendo aos poucos, Imagina, eu via isso em 79, 80, estamos em 2000, 20 anos Em atrás. plena ditadura, né? Também, com um negócio desse, em plena ditadura. Você não quer fazer sensacionalismo. Não quero. Porque não é para fazer sensacionalismo. Claro. É uma coisa real, como vocês estão aqui, como eu estou aqui. Tem outras pessoas de outros lugares que vêm nos visitar, pô. Sim, é sim. simples. Com veículos um pouco mais sofisticados, mas é isso, na real é isso. Eles moram numa outra casa, a gente mora aqui e eles vêm visitar a gente. É só isso. E aí, já se inscreveu? Não? Então inscreva-se agora e continue assistindo. Chico, você acredita no ser humano? Acredito. Demais. Demais. Acredito demais no ser humano. E acredito demais nos extraterrestres. É. Acredito. Eu já vi 3 discos voadores.
Isso sem blague, quer dizer? Sem blague, já vi 3 discos voadores. Como é que foi isso, Chico? Não vou dizer que você está maluco, não? Não, e conversei com o comandante Tavares, aposentado, ele me disse, Chico, em cada 10 viagens eu vejo 7. É que é proibido falar. Acredito demais. Você viu como é que foi essa? Uma vez eu vi no meu sítio, eram 2 pratos de alumínio e tal, mostrei até para os elitos, para o meu irmão. Lá, outra vez eu estava em Natal, no Hotel Reis Magos, e fui lá fora para ver se amanhã fazia sol e tal. Quando eu olhei para ver se tinha estrela, aí vi lá no fim, como se fosse no Leme, aquela coisa assim, balançando, laranja, aí aquela coisa veio, e ficou vermelha e balançando no posto 6. Aí chamei o Manuel da Conceição, daqui a pouco o hotel inteiro estava vendo, todo mundo na janela. Ele subiu, ficou azul, ficou verde, até que foi embora. Um dia eu ia buscar uma pessoa no aeroporto, em Salvador, o avião chegava às 6 da manhã. Eram 5h15, eu estava indo para o aeroporto, estávamos indo eu, um amigo meu, num táxi, e ele disse, o avião já está chegando. Aí eu olhei e falei, se for redondo, tá. Aí ele olhou e disse, rapaz, é um disco voador, assim, a 300 metros. O chofer não dirigiu mais. Esse amigo meu levou o carro até o aeroporto. E aquele disco enorme, tudo iluminado. E ele foi embora. E quando ele saiu, assim como se fosse do cano de descarga, caiu uma coisa feito cristal, feito prata. Como se fosse a descarga. Em vez de fumaça, saiu isso. Então, depois de ter visto isso, eu não há como não acreditar. Mas o ser humano, apesar de ser de uma fragilidade de dar pena, porque nós somos fragilíssimos, haja vista que um cisco no seu olho tira você da vida o dia inteiro. Você passa o dia sem saber o que fazer com aquele cisco no olho. Uma topada, né? O ser humano é muito frágil. Apesar disso, o ser humano é capaz de inventar uma máquina como o computador, é capaz de inventar uma máquina como a cápsula espacial. E é capaz de amar, né? É capaz de amar, é verdade, é capaz de amar. E é capaz de sofrer, é capaz de entender, ele é capaz de raciocinar, de criar. Eu acho que o progresso que o mundo teve depois da guerra para cá foi 1000 vezes maior do que o progresso que o mundo teve para trás. Esse negócio de informática, então, é um absurdo, que a cada 6 meses tem um negócio novo, e aquilo que você tem, que há 6 meses foi vendido a você com uma grande novidade, nem fabricam mais. Chico, você estava contando assim o teu lado místico, né? Você tem medo da morte? Não, eu tenho raiva da morte, né? Porque a morte, eu não posso ter medo, não adianta ter medo da morte, porque a morte é a única certeza que a vida nos dá, né? Não tem outra. A gente nasce sabendo de uma única coisa, que um dia vai morrer. Mas eu tenho medo da morte de um filho. Eu tenho muito medo, eu tenho pavor. Eu só peço uma coisa, que é que eu morra antes deles, seguindo a lei natural da vida. Eu não sei o que aconteceria perdendo um filho, não sei. Roberto, realmente eu não sei o que seria de mim. Eu acho que a morte é inevitável. Tenho medo de morrer dando trabalho às pessoas, bota o Chico no sol, tira o Chico do sol, aquele negócio. Eu acho que pela pessoa legal que eu sempre fui, eu merecia morrer dormindo. Eu tenho uma inveja na vida, que é a morte do Chaplin, que morreu dormindo na noite de Natal. Mas ele mereceu. Então, eu tenho medo da morte, do tipo de morte que me será dado, sabe? Uma morte... E deixar a vida, né? O pior é isso. Eu vou te contar uma história que é muito interessante sobre a morte, que é o padre Quinderé, em Maranguape, que estava com 97 anos, já para morrer desenganado, e o bispo foi visitá-lo. Isso serve até para fechar o programa. O bispo foi visitá-lo e disse: Padre Quinderé, estou com muita inveja do senhor, porque o senhor está tão perto de atravessar os umbrais do paraíso, conversar com Jesus e ver a
face de Deus. Isso é mais Maranguape, é tão bonzinho. Né? Até os Estados Unidos. Até os Estados Unidos. See you later.